Histórias. Nossas histórias. Cada uma com seu início, meio e fim. Cada uma sabe a dor e a particularidade da sua própria história. Talvez a sua seja marcada por tanto sofrimento que você não sente orgulho nenhum de contá-la. Mas nós estamos aqui para te dizer uma coisa. O escritor de todas as histórias tem um final feliz reservado para cada uma delas. Então, não desanime por causa do terceiro capítulo. O final da sua história é muito mais prazeroso do que o início dela. Todas as histórias importam. Não tenha medo de contar a sua. Olá, é muito bom ter você aqui. Esse é o programa Histórias Contadas. Histórias reais que vão marcar a sua vida, porque toda história merece ser contada. Fique agora com o episódio de hoje. Olá, meu nome é Cristiane e hoje eu estou aqui para te contar a minha história. Eu tenho 39 anos, sou mãe de 3 filhos, 2 meninas e um menino. E eu venho de uma família totalmente disfuncional, né? A minha mãe, ela engravidou quando ela tinha 16 anos e eu sou irmã mais velha de 8 irmãos. Quando a minha mãe soube que ela estava grávida, ela fugiu do meu pai e o meu pai até hoje não sabe da minha existência. Porque ela ficou com medo dele não aceitar a gravidez e aí ela preferiu fugir ao invés de contar. E eu nasci em Vitória e fui para Colatina e morei em Colatina até 6 anos de idade. A minha infância, ela foi uma infância gostosa, difícil, mas gostosa, né? A minha mãe, ela saía para trabalhar e nós íamos para a escola. Só que teve uma vez que no nosso período de férias, ela não tinha com quem deixar a gente e acabava que a gente ficava em casa, né? Então ficava eu e meus irmãos, eu tinha 5 anos e o mais novo tinha 8 meses e ficávamos em casa. E aí, uma vez que ela foi trabalhar, os vizinhos fizeram uma denúncia no Conselho Tutelar e o Conselho Tutelar bateu lá em casa e acabou abrigando eu e meus irmãos na época, né? E eu me lembro da cena, né? Eu cheguei numa sala muito grande e minha mãe chegou, né, desesperada porque nós estávamos lá e o conselho tutelar falou que ia tirar a gente dela e foi o que eles fizeram, né? Eu me lembro da cena no final do corredor, minha mãe ia com um vestido florido, ela estava na época e ela ia sumindo assim, cada vez mais eu ia se afastando e desde lá então eu não vi mais a minha mãe, né? E aí dos 6 aos 7 anos eu fiquei em casas de pessoas, né? Que o conselho tutelar conseguia para mim e eu ficava. E eu era muito respondona, né? E enfrentava as pessoas desde sempre e as pessoas não conseguiam ficar comigo por muito tempo e isso foi durante 1 ano, de 6 a 7 anos e em todas essas casas, todos os homens dessa casa me molestavam e eu achava normal porque eu pensava assim que eles estavam me dando comida, lugar para morar e então para mim era normal, eu não via maldade naquilo, né? Mas hoje eu entendo que não é certo, não é o correto. E aí teve uma vez que o conselho tutelar me mandou para casa de 2 velhinhos
e nesse lugar tinha muitas árvores de mexerica, manga, e eu gostava muito de ficar nesse quintal, né? E por eles serem de idade, eu acho que eles entenderam que não ia conseguir ficar comigo por muito tempo, né? E aí eles decidiram que era melhor eu ir embora, né? E aí dessa parte da minha vida, quando eu saí da casa desses velhinhos e fui pro abrigo, eu não lembro da minha história, não lembro de nada dela. Eu só lembro de quando eu cheguei no abrigo e que lá eu encontrei uma das minhas irmãs, né? Depois de mim, né? Eu sou mais velha, então a Sarita. E nesse abrigo a gente apanhava muito, né? De baía de facão, de vara, de porrada, né? Então era muito horrível. E era uma mistura de menino com menina, então tudo que vocês imaginarem acontecia naquele lugar. E a gente, nas férias também, a gente apanhava café. Então eu sempre trabalhei na lavoura, sempre trabalhei no cuidado de animais, essas coisas, né? E estudava, né? E eu sempre gostei muito de estudar. E aí eu me lembro que o dono do abrigo, do orfanato, que na época não era abrigo, a gente falava orfanato, ele falava comigo assim: Cristiane, você é uma menina muito inteligente, então estude, eu não tenho nada para deixar para você, mas conhecimento ninguém jamais vai poder roubar de você. E aí eu guardei essa palavra dentro de mim e desde então eu sempre levei muito a sério os meus estudos, né? E estudava mesmo, nunca repeti nenhum ano, né? E graças a Deus por isso. Eu me lembro também que lá no abrigo ele dava dinheiro pra gente, né? A gente pegava café e ele pagava a gente para pegar o café, mas ele pagava no intuito assim de a gente aprender a lidar com os números e com o dinheiro, né? Era uma forma educativa até, né? E aí acontecia isso, eu pegava muito café e às vezes ele colocava uma meta, né? Ele falava assim: ó, vocês têm que pegar um saco de café. Eu pegava 2, né? Porque eu queria ganhar mais dinheiro. E uma coisa boa do seu Ademar que eu me lembro é que ele era da Igreja Católica, ele era de uma organização chamada Os Vicentinos, né? Então ele foi muito religioso, né? Então ele ensinava pra gente os princípios da Bíblia. Toda tarde ele ia no abrigo e fazia isso. Só que nos finais de semana a gente recebia visita de igrejas, né? E a palavra de Deus ela foi sendo lançada ali, né? As verdades do Senhor foram sendo lançadas na minha vida, né? Porque a palavra diz que a palavra de Deus ela vai e não volta vazia. Então, de alguma forma, ele estava lançando a palavra na minha vida. E aí, assim, tinha muitas brincadeiras no final de semana. Era a parte mais gostosa, assim, do abrigo, eram essas visitas, né? Porque aliviava pra gente, né? Então, eles faziam gincana, faziam brincadeiras, e sempre com a Bíblia. Então, tipo assim, todas as gincanas bíblicas eu ganhava, né? Desembanhando a espada, eu sempre ganhava o primeiro lugar. Memorização de textos bíblicos, sempre ganhava, né? E pelo fato de eu gostar muito de ler, de eu gostar muito de estudar, né? Então, era muito bacana essa parte, né? E aí com 14 anos eu descobri uma treta lá no abrigo, né? E eu acabei jogando no ventilador tudo e causei um mal-estar muito grande. E aí eu falei pro seu Ademar, eu não quero ficar mais aqui, eu quero ir embora, eu quero construir minha vida com 14 anos. E o seu Ademar ficou olhando pra mim, né? Ele falou: 14 anos, construir a vida. E o pessoal não queria eu mais lá, porque eu já incomodava, eu já enfrentava, né? E aí eu vim embora para Vitória, né? E
E aí mais uma vez ele falou comigo: nunca pare de estudar. Você vai ficar em casas e as condições, você vai ficar numa casa, a condição para você ficar lá é que você não pare de estudar. E eu vim para Vitória, né? E nessa casa o moço não queria deixar eu estudar, o seu Ângelo. E aí a dona Amália falou: Cristiane, não tem como você ficar aqui, porque eu fiz uma promessa para o seu Ademar, que você iria continuar estudando. E aqui o Ângelo não quer que você estude, então eu arranjei uma outra casa para você ficar. E aí eu fui para essa casa com 14 anos, né? E mais uma vez lá eu fui molestada. Só que dessa vez eu tive a coragem de contar, né? E aí, quando eu contei, eu me lembro do que a dona da casa falou. Ela falou bem assim: eu não acredito que ele fez isso com você, porque você é uma menina muito feia. E ele não iria mexer com você. Você é magrela, horrorosa. Então, ele não ia mexer com você. E aí, eu deixei mais uma vez esse sentimento de culpa mais uma vez vir sobre mim, né? De que aquilo estava acontecendo comigo, porque eu era feia e ela tinha razão, né? E aí eu fiquei nesta casa mais um tempo, né? E continuei estudando, continuei trabalhando em casa de família, continuei investindo nos meus estudos, né? Trocava meu trabalho pelo meu estudo, eu não recebia por isso, pelo trabalho, porque era uma troca mesmo. Eu tinha lugar para comer, para dormir e um lugar para eu estudar, né? Então eu aguentava muitas coisas mesmo, e eu fui acusada de roubo, né? E enfim, só que eu sempre pensando nessa promessa, nesse conselho do seu Ademar: estude, ninguém vai roubar o seu conhecimento. E aí eu estudei dos meus 14 anos aos 18 anos. Eu fiz na época o magistério, né? Era como se fosse uma graduação hoje, né? Uma faculdade superior. Eu fiz o magistério e nesse tempo eu conheci a Anaí, né, que na época era a minha coordenadora / pedagoga, né, e ela começou a falar de Jesus para mim, né, e aí ela me fez todo o processo de evangelismo, né, dando conselho, orientando, né, e no dia 15 de março de 1998 eu aceitei Jesus, e era o dia do aniversário dela e eu não sabia, né. E no dia 11 de julho de 1998 eu me batizei, né? E aí com 18 anos eu saí dessa casa onde eu estava, porque eu arranjei um estágio, né? E aí, na verdade eu saí dessa casa porque eu também comecei a sofrer muitas coisas lá dentro. E aí eu fui morar com um grupo de amigos meus, né? Com a família deles. E aí eu continuei estudando, né? E eu consegui um estágio nesse período. Dos meus 18 até os 22 anos, eu trabalhava, estudava, concluí o meu ensino médio. Depois eu comecei a fazer o cursinho pré-vestibular, porque eu queria fazer o vestibular, só que eu também não consegui fazer o vestibular na época, né? E aí eu fui morar em São Pedro, nessa casa, e fiquei lá, morando lá por um tempo, com essa família, né? E aí eu me lembro assim que quando eu fiz 18 anos, 20 anos na verdade, eu sumi da vida da Anaí, né? Tipo, senão não dava mais notícias, né? E eu sumi, e quando eu retornei, ela me pegou totalmente destruída por dentro, porque eu tinha envolvido com uma pessoa, né? Tinha feito várias coisas da vida. E aí ela me acolheu de volta e me cuidou de mim,
curou minhas feridas, me levou por veredas antigas, que era tipo cura interior hoje, né? E aí ela tocou no assunto da minha mãe, porque até então eu sempre achava que a minha mãe era responsável por tudo o que aconteceu comigo, pelos abusos, pelas dificuldades, pelo abrigo, pelo abandono. Então eu não queria perdoar a minha mãe. E aí ela sabiamente falou assim: você precisa ouvir a versão da sua mãe, né? Será que a história que você está me contando é realmente essa? Eu falei: eu não quero saber, eu não quero saber da minha mãe, não quero nada com ela, ela me abandonou, ela me deixou e tudo. Ela: tudo bem, não precisa me responder agora, ora, e a gente volta a conversar a respeito disso. E aí eu odiava minha mãe, eu odiava todo mundo, sabe? Odiava toda a minha história, odiava todo o meu passado, odiava aquelas pessoas, me odiava porque eu me culpava muito pelas coisas que estavam acontecendo na minha vida e durante um bom tempo da minha história eu carreguei esse ódio dentro de mim, essa culpa dentro de mim, né? E aí eu nunca fui assim uma adolescente de dar muito trabalho, nunca me envolvi com drogas, com prostituição, não que não tivesse oportunidade para isso, né? Mas eu sempre fui uma adolescente tranquila, mas as questões emocionais, as minhas questões internas mexiam muito comigo, né? Me causava muita dor, né? Eu tinha uma rejeição muito grande, uma baixa autoestima muito grande. Então, assim, afetou muito a minha vida, né? As situações em que eu me encontrava, né? E aí eu continuei trabalhando, né? Continuei fazendo meus estágios e a empresa onde eu trabalhava faliu, que eu dei aula durante um bom tempo. E aí eu ganhei uma bolsa na faculdade, comecei a fazer a faculdade, comecei a trabalhar, né? Fazer estágio na faculdade, da área que eu trabalhava. E aí, quando eu fiz, um belo dia, eu falei para a Anaí, eu falei: tudo bem, eu decido conhecer minha mãe, eu quero saber qual é a história que ela tem para me contar, né? E aí, só que eu não sei como fazer isso. E aí ela falou o seguinte: você escreve uma carta e deixa o resto comigo. E aí foi o que eu fiz, eu escrevi uma carta, essa carta foi mandada para Colatina, uma rádio. Minha mãe ouviu a carta, né, e procurou saber, eu peguei o telefone da minha mãe, né, a pessoa conseguiu o telefone, eu peguei o número, e quando eu falei com a minha mãe pela primeira vez, era no dia do aniversário dela. E aí, marca de ir, não foi. Um dia eu sozinha, com a cara e com a coragem. Cheguei naquele lugar, encontrei uma mulher totalmente destruída pela vida. Minha mãe, ela se envolveu com uma bebida, né? Ela viciou na bebida, perdeu tudo que ela tinha, né? E aí ela pôde me contar que tudo aquilo foi porque ela tinha perdido a gente, né? Que ela não encontrava mais sentido na vida dela, ela não encontrava mais força para viver, porque os filhos tinham sido retirados dela. E aí eu pude entender toda a história, né? Tudo aquilo que eu falei para você no início do corredor, aquilo veio como luz na minha mente e eu pude entender toda a história da minha mãe, tudo que aconteceu comigo e com ela. E com isso tudo eu ganhei mais 3 irmãos, né? Então hoje nós somos em 8, né? Seríamos em 8, porque eu tenho 2 irmãs que são falecidas. Então hoje nós somos em 6, né? E aí eu fui ajudar a minha mãe, né? Semear na vida dela todo o cuidado que eu tinha recebido. E aí ela conseguiu um emprego, ajudei ela a acertar os documentos dela. Hoje ela tem a vida dela totalmente construída, né? Minha mãe, para mim, ela é tudo, minha força.
meu porto seguro, meu exemplo de mulher guerreira, forte e corajosa, né? E a gente tem uma relação muito saudável, graças a Deus por isso, né? E aí eu, nesse tempo, né, conheci minha mãe, trabalhando tudo. Quando eu fiz 23 anos, eu perdi a minha bolsa da faculdade, minha faculdade faliu, então eu perdi a bolsa, faltando 6 meses para terminar o curso, eu perdi. E perdi meu estágio, porque eu também não tinha como estagiar sem estar fazendo o curso, né? E aí eu fui morar com umas amigas minhas e por não ouvir orientações, conselhos, eu acabei também me envolvendo em algumas situações com elas, né? E acabei sendo traída pelas amizades, e aí eu tive que sair desse local e eu não tinha para onde ir. E aí nessa época o meu pastor, fui conversar com ele e ele falou assim: olha, você pode morar na casa lá, em Jacaraípe. Aí eu fui para dentro do abrigo de novo. Só que dessa vez eu fui com maturidade, eu fui entendendo que eu estaria lá para poder ajudar aquelas meninas, né? E aí, lá dentro desse abrigo eu conheci uma pessoa, o nome dela era Marli, né? E ela me ensinou coisas preciosas o tempo que eu vivi naquele lugar, né? E aí nesse tempo eu fiquei de banco 8 meses, não pude fazer nada dentro da igreja, né? Era uma disciplina na época. E aí mais uma vez a Anaí me pergunta: você precisa decidir perdoar as pessoas. Aliás, você precisa aprender a perdoar as pessoas, senão você vai continuar, sua vida vai ficar estagnada, né? E aí, com 24 anos, eu conheci um pastor, né? E ele pediu para ajudar lá a igreja dele. E eu fui, né? Ajudar com o que eu sabia fazer, né? Cuidar das pessoas, cuidar das meninas, né? E aí nesse mesmo ano eu conheci uma pessoa e a gente namorou, noivou, casou, isso tudo em 1 ano e 2 meses, né? E fui me aventurar, né? E mais uma vez eu fui perguntado pela Anaí: você está certa disso? E eu estou. Mas na verdade eu não estava, porque eu estava vivendo uma situação, eu queria sair daquela situação e acabei casando, né? E aí eu fiquei casada durante 11 anos, né? E por uma situação muito difícil mesmo, eu já não me via mais com condições de continuar esse casamento, aquele casamento, né? E só que eu pensava muito nos meus filhos, pensava na igreja, pensava nas pessoas que eu estava liderando, né? E aí com esses pensamentos eu comecei a desenvolver a depressão. Eu ia trabalhar, ficava no meu trabalho, voltava para casa, ficava trancada dentro do quarto, e nisso os meus filhos fora do quarto, e eu conversando com o pastor Eduardo, ele me falou o seguinte: o meu papel não é te condenar, o meu papel é estar com você, independente da decisão que você toma. E eu, mais um tempo nessa situação, e eu tomei a decisão de separar. Não dava mais, né? Senão eu ia fazer uma besteira e eu não tinha que fazer aquilo, porque eu tinha meus filhos para cuidar, eu tinha uma vida para viver, né? Mas aí com isso eu
com essa minha decisão, eu acabei desenvolvendo o transtorno da ansiedade e aí eu decidi me afastar das coisas da igreja. Conversei mais uma vez com o pastor Eduardo. Na época eu era supervisionada por ele, né, na questão das células. E aí eu fiquei 2 meses afastado. E nesses 2 meses eu fiz tudo que eu não fiz na minha adolescência, né? Só que eu entendi que ali naquela situação não era o meu lugar. E aí eu voltei, falei com ele que eu queria voltar e eu fui voltando aos poucos, né? E aí a igreja teve um papel muito importante na minha vida. Eu conheci a Central, na época era IEBAC, foi em 2011, e aqui eu aprendi princípios muito valiosos de liderança, de submissão, de família, de cura, de perdão. E eu tenho pastores preciosos, homens e mulheres de Deus, que quando eu me separei, em vez de me afastarem, me acolheram, me fazendo eu sentir amada, cuidada. E a igreja, quando soube da minha história, de tudo que tinha acontecido também, não me condenaram nada disso, né? Foi nesse momento que eu senti todo o amor e o cuidado de Deus e o quanto que Ele se importava comigo. E aí eu mais uma vez vi Deus demonstrando esse cuidado comigo. E aí no mesmo ano que eu me separei, em 2016, eu acolhi uma moça dentro da minha casa, né? E aí ali eu pude deixar a minha dor de lado e se importar com a dor do outro. E nesse momento ali eu pude demonstrar para ela todo o amor e todo o cuidado que Jesus tinha derramado sobre a minha vida, né? E aí eu me separei em julho de 2016. Em setembro essa menina foi para dentro da minha casa, né? E em outubro eu reabri uma célula de adolescentes, né? E mesmo assim eu não me achava indigna, mesmo assim eu cuidando, né, sendo amada, sendo pastoreada, sendo discipulada, mesmo assim eu não me achava digna e não me perdoava, porque como mãe, como mulher, eu havia fracassado, né? E mesmo abrindo células, cuidando dos meninos lá do ponto final, das meninas, eu não conseguia entender isso. Até que um dia, no meu quarto escuro, Jesus me disse o seguinte: você é muito boa para perdoar as pessoas, mas você precisa ser boa em se perdoar também. E aí então eu me dediquei mais às coisas, comecei a resolver abafar esse sentimento dentro de mim, fui me envolvendo ali com as coisas do ponto final, com as células, com os meninos, com a igreja, tudo da igreja estava, todas as programações, todas as reuniões, tudo, todos os eventos, eu elaborava eventos para abafar essa falta de perdão dentro de mim. E aí aconteceu como eu conheci eu acolhi essa moça, eu acabei conhecendo o pai dela,
E aí a gente começou a se relacionar na área profissional, porque eu precisava ser profissional na época. Porque como eu trabalho no abrigo, então eu acabei levando ela para dentro de casa e aí precisando fazer alguns contatos, né? E aí como ela foi morar sozinha, esse contato acabou, né? E a gente continuou a nossa vida. Mas a amizade, ela continuou, né? E aí, em 2017, a gente teve bênçãos para a cidade em Jaguaré. E aí, eu me lembro que a gente chegou lá à noite. E quando eu entrei na igreja, a pastora Alexandra veio me abraçar. E aí, eu preciso ler o que ela falou para mim, porque foram frases bem marcantes. Ela me disse assim: você se sente indigna, né? Você não se perdoa, né? Mas se prepare, a graça de Deus será revelada a você. Vai, se perdoa, reconstrói a sua vida, vai fazer aquilo que Jesus mandou você fazer. Isso para mim foi libertador, porque eu senti Deus falando comigo como se Deus tivesse me perdoado. Não que Ele não tivesse me condenando, mas ali eu senti de fato o perdão de Deus sendo derramado sobre a minha vida. E aí eu me dediquei ainda mais no ponto final, né? Todos os meninos e meninas que passaram por lá foram marcados por Jesus através dos líderes daquela época. Todos eles hoje têm histórias preciosas para contar. E ali eu continuei trabalhando, decidi me perdoar, decidi reconstruir a minha história, né? Minha história. E continuei o meu trabalho normal, continuei indo trabalhar, continuei frequentando a célula, continuei abrindo células, né? E aí, em 2018, né, 5 de fevereiro, eu recebi uma mensagem no meu telefone: oi, menina. E aí eu levei um susto, falei: uai, quem é? E aí só veio o número e tal, e era o pai da moça que foi morar lá em casa. E a gente continuou conversando, né? Em abril de 2018, ele falou que queria algo mais sério, né? Que não queria só amizade. E como ele morava muito longe, eu sempre fui muito desconfiada também, né? E aí fiquei meio assim, né? E aí quando foi em maio de 2018, ele veio para Vitória e a gente continuou se relacionando. Muitas histórias aconteceram, muitas informações, muitos fatos. E hoje nós temos 7 meses de casados, né? A gente casou. E aí eu consegui reconstruir a minha história. Consegui, na verdade, eu estou reconstruindo a minha história, né? Hoje eu me sinto uma pessoa livre da culpa, do medo. Hoje eu consegui perdoar todas as pessoas que me fizeram mal, inclusive aqueles homens. Hoje eu tenho 3 células lá no ponto final, frutos de muito trabalho também, frutos de eu precisar liberar, né? Quando eu liberei de fato perdão, eu pude desfrutar desses frutos, né? E sentir-se perdoada é libertador, sabe? A palavra de Deus diz em Romanos 8:1 que já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E hoje eu sei que eu estou em Cristo Jesus. Hoje eu entendo que não há mais condenação para mim. Hoje eu sou uma pessoa, graças a Deus, tenho muita facilidade em perdoar, muita mesmo, né? Eu procuro sempre olhar o lado
positivo das pessoas. A pessoa pode ter N defeitos, mas eu procuro olhar o lado positivo das pessoas, porque foi assim comigo. A Naí viu o meu lado bom, os meus pastores viram o meu lado positivo, as minhas filhas veem o meu lado positivo. Por que não eu olhar o lado positivo das pessoas, né? Então hoje eu consigo perdoar, consigo entender as pessoas. Hoje eu trabalho num abrigo, né? E ajudo, através da minha história, aquelas meninas a ter a esperança de que sim, é possível você vencer na vida, que sim, é possível você liberar as pessoas que um dia te machucaram, sim, é possível ser feliz, sim, é possível construir a sua história, é possível sim você viver aquilo que Jesus tem planejado para você, né? Então hoje eu estou lá, graças a Deus por isso, né? Hoje eu levo a minha vida com muito mais leveza, tirei aquele fardo pesado que eu carregava, entreguei para Jesus, né? Hoje de fato eu sei o que é viver a graça de Jesus, hoje de fato eu sei o que é viver o perdão de Jesus. E aí você que está assistindo essa história sabe que Jesus, ele quer te perdoar, só que você precisa dar o primeiro passo. Você precisa se perdoar, você precisa aceitar a sua história e vivê-la em Jesus. Então, abre o seu coração, deixa Ele fazer o que Ele tem para fazer, deixa Ele cuidar de você, deixa Ele cuidar da sua história, deixa Ele escrever a sua história. Não faça nada por você mesmo, deixa que Ele faça. E eu gostaria de estar orando por você. Senhor, em nome de Jesus, eu quero colocar a vida das pessoas que estão ouvindo esta história, Jesus. Ó Deus, que o Senhor possa entrar naquele quarto escuro, naquela casa, naquele coração, aonde, ó Deus, o rancor, aonde a amargura, aonde a culpa, Deus, predomina, Senhor. Entra com o seu perdão, entra com luz, Jesus. Essa mulher que não se acha mais digna, esse homem, meu Deus, que não se acha mais digno, essa jovem, essa adolescente, que não se acha mais capaz, que não se acha, Deus, com valor, que acha, Jesus, que você não está olhando para elas, que o Senhor possa encontrar essas vidas, que elas possam experimentar, assim como eu um dia experimentei, o teu amor, do teu perdão, da tua graça, da tua misericórdia, Jesus. Que o Senhor alcance e que elas decidam no coração delas a escrever uma história diferente com a sua participação, ó Deus, como um ator principal, Jesus, aquele que dá direções, aquele, ó Deus, que orienta, aquele que está presente. Ó Deus, que elas não venham desistir da sua vida, porque através da vida de cada uma dessas pessoas, o Senhor pode fazer algo diferente, o Senhor pode alcançar outras vidas, outras histórias, ó Pai. Abençoe todas as pessoas que estão assistindo essa história e que elas, ó Deus, experimente a sua boa, perfeita e agradável vontade. Em nome de Jesus. Amém. Essa foi a minha história. Tchauzinho. Até a próxima. O tema de hoje é o perdão. Mais especificamente, a falta do perdão. Quais os perigos e as consequências disso na nossa vida? Para falar sobre esse assunto, eu quero recorrer a dois textos da Palavra de Deus. O primeiro está registrado na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 26, que diz: Irai-vos, mas não pequeis. Não se deixe o sol se pôr sobre vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Interessante que em poucas palavras, o apóstolo Paulo ele consegue nos trazer a enorme dimensão do prejuízo que a falta de perdão, a ira não resolvida, provoca na nossa vida. Ele fala sobre a importância de nós não deixarmos a ira abrir uma porta para que o diabo entre e transforme essa realidade da falta de perdão
numa grande oportunidade para estragar a vida, não apenas daquele que não é perdoado, mas especialmente daquele que não perdoa. A falta do perdão, ela traz um enorme prejuízo para as questões emocionais, especialmente para as questões espirituais. O coração, a mente, a vida de quem não perdoa está constantemente aprisionado a correntes, e enquanto essas correntes não são quebradas, segundo a fala do apóstolo Paulo, nos tornamos reféns do diabo. A verdade é que aquele que não perdoa se torna uma marionete nas mãos do inimigo, porque a falta de perdão acaba o levando e o movendo para onde a ira deseja levar. Não dar lugar ao diabo, ou seja, perdoar no mesmo dia. Não permitir que a noite chegue e você leve para a cama a ofensa que você recebeu. Eu quero recorrer a um outro texto ainda, para fortalecer um pouco mais o nosso entendimento sobre o perigo de não liberar perdão. O escritor aos Hebreus, no capítulo 12, no versículo 15, diz assim: tenham cuidado de que ninguém seja privado da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura, brotando, vos perturbe, e por ela muitos sejam contaminados. Eu não sei se você percebeu aqui, mas o apóstolo Paulo ele está trazendo a realidade da graça de Deus para o campo do perdão. E de fato, o perdão talvez seja o maior e o principal benefício que nós recebemos através da graça. Quando falamos de graça, nós estamos falando de um favor que nós não merecemos. E o principal resultado da graça de Deus na minha vida e na sua vida é exatamente o perdão dos nossos pecados. Uma conta que nós nunca poderíamos pagar e alguém pagou por nós. Alguém perdeu para que nós ganhássemos. Jesus perdeu a sua vida para que nós ganhássemos a vida. E perdão é exatamente isso. Perdão é perder para alguém ganhar. Quando nós não liberamos perdão, temos a sensação que saímos ganhando. Nós dizemos assim: fulano não merece perdão. Nós dizemos assim: não é justo perdoar fulano. Em outras palavras, nós estamos dizendo: eu não vou sair perdendo nessa, ele não merece ganhar. Mas a graça, querido, nos traz a realidade de que para alguém ganhar, alguém precisou perder. Você precisa tomar a decisão de sair perdendo para que alguém ganhe. A palavra perdão significa perda grande. Então, liberar perdão é decidir sair no prejuízo para que no final todos saiam ganhando. Não tenha dúvida, quando você libera perdão, você é o maior beneficiado. A princípio parece que nós estamos perdendo, mas ao final nós sairemos ganhando. Não guarde ira, não guarde rancor, não guarde ressentimento. Você acha que com isso está prejudicando alguém, mas na verdade você é o maior prejudicado. Não vá para a cama com essa mágoa no coração. Não abra a porta do seu coração, não dê legalidade para que o diabo venha te acusar. Libere perdão. Seja um instrumento de bênção na vida das pessoas. Decida perder a princípio para que no final todos, principalmente você, saia ganhando. Graça é favor imerecido. Então, se você foi alvo da graça de Deus, seja instrumento também dessa mesma graça na vida daqueles que te ofenderam. Deus te abençoe. Obrigada por ter assistido e até semana que vem com mais um episódio.